Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, as alterações climáticas são hoje um facto globalmente assumido e irão constituir cada vez mais um fator de mudança com o qual as populações têm de lidar de forma esclarecida e proativa. A convite da Presidência da Assembleia Regional e no âmbito do Parlamento com causas, tivemos a oportunidade de ouvir a especialista do clima, Cristina Portugal Pereira, que alertou para o facto das regiões insulares, nomeadamente a Ilha da Madeira, estarem particularmente vulneráveis às alterações climáticas. É cientista e coordenadora de um grupo de trabalho do painel intergovernamental para as alterações climáticas. Em entrevista a um órgão de comunicação social, lamentou o ainda fraco envolvimento da classe política nestas matérias, reforçando que, para mitigar o impacto das alterações climáticas ao nível local e mundial, é necessário, e cito, atuar em todas as frentes, faltando agora passar da consciência para as ações práticas, o que implica vencer as nossas inércias pessoais, institucionais e políticas. É neste sentido que o Grupo Parlamentar do PS pretende ver aprovada nesta Assembleia uma recomendação para que o Governo Regional declare o estado de emergência climática e ambiental na região autónoma da Madeira. Isto é apenas um ato simbólico, mas que se reveste de uma significativa e importante mensagem de consciência e responsabilidade de todos nós. Sem exceção, temos que alterar os nossos padrões de consumo e comportamento. As alterações climáticas tornaram-se um tema muito atual e a maioria da população, nomeadamente os mais jovens, está cada vez mais consciente dos riscos associados e das formas de reduzir o seu impacto. Mas nesta, como noutras matérias, é fundamental que as pessoas encontrem eco das suas preocupações nos responsáveis políticos e reconheçam sinais claros por parte das entidades oficiais de que o problema existe e que agir é inadiável. De outro modo, as pessoas desmotivam, baixam os braços, acusam inação e revoltam-se contra uma classe que reclama respeito, devendo para isso respeitar os receios das pessoas que representam. Provavelmente estarão todos a pensar que, numa altura em que o mundo atravessa uma emergência global de saúde pública, com repercussões catastróficas na economia mundial e na vida de todos nós, a última coisa que precisamos é de mais um alerta de crise. Mas não nos esqueçamos que a proliferação de doenças de abrangência mundial, como são as pandemias, é apenas mais uma consequência das alterações do clima. E se é verdade que a Covid-19 já afetou milhões de pessoas em todo o mundo, as previsões da Organização Mundial de Saúde calculam cerca de 250 mil mortes adicionais prematuras por ano devido a doenças e golpes de calor, resultado das alterações climáticas, e o custo direto relacionado apenas com estas questões de saúde estimam-se em 3 bilhões de euros por ano. Os custos económicos da mortalidade relacionada com o calor poderão ascender a mais de 40 mil milhões de euros por ano. Esta pandemia não é um desastre natural ou uma inevitabilidade, assim como os fenómenos climáticos extremos também não o são. São fenómenos causados pelas atividades humanas, causados pela destruição dos ecossistemas naturais e pela perda de biodiversidade. Ao longo dos últimos 50 anos, apareceram cerca de 300 novos agentes patogénicos e está comprovado cientificamente que 70% destes que afetam o ser humano, entre os quais o HIV, o ébola, a gripe ou síndrome respiratória aguda grave, surgem quando existem desequilíbrios nos ecossistemas e os vírus se transferem entre espécies. Acontece também com as pragas e doenças que afetam as culturas agrícolas. Ainda a semana passada falou-se nas pragas e doenças que atingem as cerejeiras e nos episódios climáticos que promoveram a quebra da produção, e cada vez mais teremos motivos para falar, porque demos início a uma espiral destrutiva e compete-nos a nós arranjar formas de sair dela, fazendo uma séria reflexão sobre as causas e os reais impactos, em vez de arranjarmos soluções provisórias que apenas adiam e acumulam os problemas. Obviamente, poderemos continuar a viver a fantasia
do domínio sobre a natureza e avançar até à próxima pandemia e, por último, até à extinção, porque a Terra essa seguirá conosco ou sem nós, mas o caminho será certamente tortuoso para os que forem resistindo. Tal como afirma Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, o custo da transição ecológica será alto, mas o custo da inação será muito mais elevado. Não queiramos nós assumir esse risco. Ao declarar emergência climática e ambiental, a região autónoma da Madeira junta-se a centenas de cidades e dezenas de países em todo o mundo que dão um primeiro passo formal para promulgar medidas ambiciosas para combater as mudanças do clima. As metas deverão coincidir com as de Portugal, um dos primeiros países a apresentar o roteiro para a neutralidade carbónica, que, por sua vez, convergem para os objetivos da União Europeia. Nesse sentido, a Comissão Europeia, já depois do Parlamento Europeu também ter declarado emergência climática na Europa, apresentou o Pacto Ecológico Europeu, um pacote de medidas que vão desde uma redução ambiciosa das emissões até o investimento na investigação e na inovação de ponta, a fim de preservar o ambiente natural da Europa, sendo que a participação e o empenho do público e de todas as partes interessadas, como deverá ser a classe política aqui representada, são cruciais para o seu êxito. Nesse sentido, a par da declaração de estado de emergência climática e ambiental, recomendamos ao Governo Regional da Madeira que se comprometa, defina e apresente medidas para que a região atinja a neutralidade carbónica, convergindo para as metas nacionalmente determinadas e promova a política ambiental em todas as políticas públicas. Mais de 11 mil cientistas de todo o mundo advertiram que é inevitável um sofrimento humano sem precedentes, se não existirem mudanças radicais para reduzir os fatores que contribuem para as alterações climáticas. De acordo com o manifesto, e passo a citar, os cientistas têm a obrigação moral de alertar a humanidade sobre qualquer grande ameaça catastrófica. Com base nas informações que temos, declaramos de forma clara e inequívoca que o planeta Terra enfrenta uma emergência climática. Eu diria que nós, políticos, legitimamente eleitos para proteger os interesses e a vida das pessoas e a nossa casa comum, temos a obrigação moral não só de alertar, mas também de dar o exemplo. Declaremos, então, a nossa região em estado de emergência climática e ambiental. Obrigada.